Bom dia, vamos falar um pouquinho agora sobre união de intervalos reais. Na aula anterior nós falamos sobre os intervalos, como representar geometricamente ou graficamente, né, assim? E agora nós vamos falar sobre como unir dois intervalos, certo? Então veja aqui os exemplos. Eu tenho esse intervalo aqui, né, que está fechado em 4 e aberto em 9, né? Se estão lembrados dessa nomenclatura, né, do colchetezinho. Eu quero unir com esse outro intervalo, que é aberto em 1 e fechado em 5. Então, qual é o primeiro passo para a gente poder efetuar essa união? É a gente representar esses dois intervalos graficamente, ou seja, fazer o desenho da reta desses dois intervalos. Então, como é que fica esse primeiro intervalo aqui, desenhando na reta? Então, veja só. Vamos lá. Desenho aqui a reta, não é isso? Observe, eu tenho um intervalo fechado no 4. Então, eu vou procurar aqui um local e vou colocar o número 4 com a bolinha pintada, assim, indicando intervalo fechado. E diz que ele é aberto no 9. Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar uma bolinha aberta, sem ser pintada, e colocar o número 9. E vou tracejar. Pronto. Esse é o meu intervalo de 4 a 9, né? Assim, fechado no 4, aberto no 9. Abaixo desse intervalo, eu vou desenhar, representar o próximo intervalo, certo? Vamos lá, 1 e 5. Vamos aqui. Pronto. O que é que vai acontecer? Agora eu tenho que seguir algumas regras. Por exemplo, eu vou colocar o número 1, intervalo aberto em 1. Mas se eu estou representando esse intervalo abaixo desse outro, observe onde eu coloquei o número 4, a posição do número 4, tá vendo? Obviamente que 1 é um valor menor do que 4, então esse número 1 ele vai ter que ficar à esquerda do 4, tá bom? Então, ó, intervalo aberto e o número 1. O número 1 é menor do que 4, então ele tem que estar posicionado à esquerda do 4. Se eu colocasse esse 1 nesse local aqui, estaria errado, porque eu estaria dizendo que que o 1 é maior do que 4. Assim? Então, tem que ter muito cuidado nesse posicionamento. Muito bem, o 1 já coloquei aberto. E agora o intervalo fechado em 5. Do mesmo jeito, ó. Se o 4 está aqui, o 5 tem que estar um pouco mais para frente, tá bom? Não importa o tanto que esteja para frente, de modo que o importante é que esteja um pouco para frente do 4, tá bom? Como o intervalo é fechado, eu vou pintar a bolinha e colocar o 5. Pronto, e tracejo para indicar que esse é o meu intervalo. Perceberam? Então, os dois intervalos estão representados, o primeiro e o segundo, e obedecendo a regrinha dos números, né? Ó. Então, o 1 ficou à esquerda do 4, porque o 1 é menor. Assim como o 5 tem que ficar entre o 4 e o 9, porque o 5 é maior do que 4, menor do que 9. Tranquilo? Pronto, agora vamos ver como é que fica essa união. Então, eu vou fazer aqui um novo intervalo, um novo tracejado, tá vendo? Onde aqui eu vou indicar a união desses intervalos. Então, como é que vai ser essa união? É bem simples, veja, união ou reunião. A união de dois conjuntos não é você pegar o que tem no primeiro e no segundo ao mesmo tempo? Então, se eu for pegar o que tem no primeiro e no segundo ao mesmo tempo, eu vou ter que pegar aqui o 1, né, assim, ó. Vou ter que pegar aqui do 1, ó. Aí ele vai, depois ele pega a parte do primeiro intervalo, que segue até quem? Até o 9. Então, fazer a união ou reunião de dois intervalos é basicamente você pegar quem? Os extremos. Ó, quem está mais à esquerda? 1. Quem está mais à direita? 9. Então, nosso intervalo aqui vai do 1 até o 9. Ah, e ele é aberto ou fechado? Desce do jeito que está. Se está aberto no 1, continua aberto. Se está aberto no 9, continua aberto. Tá vendo? Então, esse é o nosso intervalo, ó. Essa é a nossa união, não é isso? Então, a nossa união ficou aberto no 1 e aberto no 9. Olha aí. Tranquilo? Não é simplesinho? Pronto. Bem, gente, vamos agora falar sobre interseção de intervalos reais. Então, o processo inicial
ele é muito parecido com a união, ou seja, nós vamos representar os dois intervalos um abaixo do outro e depois efetuarmos a interseção, certo? Vamos lá, então como é que fica? Vamos desenhar o primeiro intervalo. Vamos lá. Então como é que fica esse primeiro intervalo? Observe, ele é fechado no menos 1 e fechado no 3. Então eu vou fechar aqui, ó, bolinha pintada, menos 1, e fechar aqui no 3 também. Viram? E tracejo para indicar que esse é o meu intervalo fechado em menos 1, fechado em 3. Abaixo dele eu vou representar o próximo intervalo, que é de 1 a 7. Vamos lá. Observe que o intervalo é fechado em 1, aberto em 7. Olha o parênteses para fora. Então, fechado em 1. Lembre-se da regrinha. Se aqui eu tenho menos 1, esse 1 aqui eu vou ter que posicionar mais à direita, né? Assim? Então, fechado em 1. Lembre-se, 1 é maior do que menos 1, óbvio, né? E o aberto em 7. Olha, se aqui tem 3, o meu 7 vai ter que ser para frente, né? Assim? Para a direita. E aberto. Então, aberto em 7. E tracejei. Pronto. Agora eu vou, então, determinar quem vai ser a minha interseção. Assim? Vamos lá. Então, como é que fica? Observem que interseção, vocês lembram, a interseção ou intersecção, como quiser, é aquilo que se repete nos dois intervalos. Não é assim? É aquilo que está nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Interseção é o que se repete. Então, observem. Se você vier marcando aqui, ó, se você vier observando esses dois intervalos, você vai ver que esse pedacinho aqui, que vem daqui até aqui, ó, esse pedacinho que vem daqui até aqui só está no primeiro intervalo. Essa parte aqui, ó, tá vendo? Então, essa parte aqui não faz parte da minha interseção. Do mesmo jeito, se você observar aqui, esse pedacinho também só está no intervalo de baixo. Não é assim? Qual é a parte que está nos dois intervalos ao mesmo tempo? Ou seja, qual é a interseção? Ó, observe, essa região aqui, ó, que eu acabei de delimitar, tudo isso aqui, ó, faz parte tanto do primeiro intervalo quanto do segundo, correto? Então, essa é a nossa intersecção, tá bom? Então, basta você baixar aqui o 1 e baixar aqui quem? O 3. Ah, e o intervalo é aberto ou fechado? As bolinhas ficam abertas ou ficam fechadas? Se está fechado, desce fechado, que está fechado nos dois. Assim como o 3 também está fechado, vai descer fechado também. Mas, por exemplo, se essa bolinha aqui fosse aberta, aqui, então está aberto, desce aberto. Tá bom? Está fechado, desce fechado. Tranquilo? E aí é só tracejar. Então pronto, ó, nosso intervalo, nossa interseção foi quem? Foi o intervalo que foi de 1 até 3, ou seja, fechado em 1, fechado em 3. Tá certo? Valeu, bons estudos.